Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, até setembro, estamos estudando o tema Provados pelo Fogo. O assunto da semana, o crisol do pastor. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está no Salmo 23:3 e diz: Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Enquanto estivermos neste mundo, jamais vamos conseguir compreender plenamente o significado do sofrimento, do mal e da morte. A Bíblia explica a origem desses males e, ao mesmo tempo, isenta Deus de qualquer responsabilidade pela existência do pecado. Nessa semana abordamos 3 tópicos principais. Primeiro, é importante saber e entender que nossa vida, como uma jornada, tem muitas voltas. Em segundo lugar, devemos aprender que as curvas desse caminho não estão ali por acaso. O Senhor Jesus é nosso guia e pastor, e Ele nos conduz com segurança através das montanhas e vales, e ainda nos promete a salvação. E terceiro, não há como sobreviver ao crisol ou crisóis da vida se não confiarmos em nosso supremo pastor para nos conduzir. No domingo vimos que na parábola o pastor sai em busca de uma ovelha, o mínimo que se pode ser numerado. Assim, se houvesse apenas uma alma perdida, Cristo teria morrido por ela. A ovelha desgarrada do rebanho é a mais desamparada de todas as criaturas. Precisa ser procurada pelo pastor, pois não pode sozinha encontrar o caminho de volta. O mesmo se dá com a alma que se desviou de Deus. Está tão desamparada quanto a ovelha perdida, e se o amor divino não fosse salvá-la, jamais poderia achar o caminho para Deus. Na segunda-feira, concluímos que o caminho é longo, muitas vezes nem conseguimos ver o que está por trás dos montes e vales. Algumas vezes o caminho desaparece, algumas partes são fáceis e outras extremamente difíceis. Por isso precisamos de um guia, de um pastor. Na terça-feira, aprendemos que cada um de nós tem o seu próprio vale da sombra da morte. E por vezes, não é apenas na hora da morte. Algumas vezes nem está relacionado com a morte. É claro que nessas horas cada um de nós tem também seus versos prediletos. Pense, por favor, nos versos bíblicos que foram úteis a você quando esteve no vale. Nunca nos esqueçamos que a vida dos filhos e filhas de Deus no mundo é vida de peregrinos. Quantas vezes planejamos um futuro brilhante e nós sofremos enormes desastres? Devemos permitir que Deus faça nossos planos. Na quarta-feira, aprendemos que uma das coisas mais difíceis da vida cristã é como saber lidar com os inimigos. E, querendo ou não, sempre encontramos alguém que deseja nos machucar, destruir nosso trabalho ou machucar nossa família. No Sermão da Montanha, Jesus disse: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está em Mateus 5, verso 44. E Paulo recomendou: Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. E ontem vimos que o ser humano é incrível. Sempre que uma situação delicada aparece, é comum pensar que se Deus tivesse ajudado, a situação seria outra. É muito fácil acreditar que foi abandonado quando está cercado por inimigos ou no vale sozinho. Todavia, Davi nos ensina a pensar diferente. Sua confiança na bondade e na misericórdia de Deus dava-lhe a certeza da vitória e também a convicção de habitar na casa do Senhor para sempre.
Davi se sentia cercado por Deus mediante sua bondade e sua misericórdia. Devemos compreender que a certeza das bênçãos de Deus na vida produz alegria e sentimento de gratidão. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.